qual é a dimensão dos estragos de Olavo de Carvalho para nós? Qual é a herança nefasta que Olavo de Carvalho deixa para nós? Bom, em primeiro lugar, observem aí essa fala dele próprio e depois a gente reflete sobre isso. Professor Olavo, um homem da sua grandeza, da sua importância, as pessoas se perguntam sobre os seus desejos e aspirações. Entre prestígio político, prestígio acadêmico, prestígio intelectual, qual a coisa na vida que o senhor mais desejaria? Eu já expliquei isso, eu vim para foder com tudo. É só isso que eu quero. Eu não quero fama, não quero dinheiro, não quero cargo público. O que eu quero mesmo é foder com tudo. Ora, porra! Para que você entenda o que você acabou de ver nas palavras dele próprio, vou voltar aqui um pouco no tempo, né? Ao contrário do que ele próprio dizia de si, que era um filósofo, na verdade é um pseudo-filósofo, né? Na verdade ele é um desescolarizado, um fujão da escola, um cara que só fez as primeiras séries de estudo, né? Numa época em que na escola ali você aprendia a ler e escrever bem, aqueles que conseguiam frequentar a escola, né, da geração dele, e aquele indivíduo era um indivíduo que se achava o cara que mais sabia que o próprio professor, e acabou saindo da escola. Bom, você tinha pessoas que desistiam da escola porque achava que o que já tinha aprendido já era o suficiente para o seu conhecimento, para aquilo que ele precisava para ganhar dinheiro, para sobreviver. Sempre houve aí aqueles sabichões achando que sabe mais que o professor, mas simplesmente não necessariamente vai ser nesse nível do Olavo de Carvalho que vai se querer colocar como um cara simplesmente acima do bem e do mal, né? Então, o que acontece? Toda essa ideia, todas essas teorias da conspiração que ele acabou gerando tem a ver com essas ideias fantasmagóricas que ele foi criando, uma vez que ele era um adolescente que passou a se deparar com leituras de adulto sem ter a continuidade da escolarização. Ou seja, ele quis queimar etapas e de forma individualizada, sem socialização, e, portanto, começa a criar todo um universo fantasmagórico, místico, para si próprio. Começa a não entender aquilo que ele lê, interpretar e criar, literalmente, verdadeiras ficções de interpretação. Ora, tanto é que essas teorias que vieram com ele aí, onde ele diz, por exemplo, que a Pepsi é adoçante, né? Portanto, porque ele não tem noção do que é célula. Ele não teve aulas de biologia. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante nos refrigerantes. Não acreditava em combustíveis fósseis, também não tem noções de biologia, de geografia, vem com a ideia do marxismo cultural, portanto, não entende o que é história, né? Não estudou história, a ideia de terra plana, de novo, não tem noção geográfica, cloroquina, né? Portanto, os princípios básicos da química, da biologia também não estão com ele, né? Vai dizer que Einstein, Newton, o que produziram não servia para nada, portanto não tem noção nenhuma de filosofia. Então, percebam, o fujão da escola começa a criar uma realidade própria. Tanto é que lá no passado, nos anos 70, ele, na linha da astrologia, né, que para ele é muito mais superior que qualquer outra coisa, né, ele se envolve com uma seita, aceita a tradição, e obviamente fica um tempo nela e depois sai, né? Mas claro, ali em seita se aprende a ideia de que o guru é inquestionável, né? Ou seja, o líder central que é o ser supremo, né? Ele nunca erra, e também é inegável, o Olavo de Carvalho desenvolveu
uma técnica retórica muito forte, né? Nessa técnica retórica, né, ele pega elementos do real e preenche com ficção, né, e apresenta como se fosse o real, né? E ainda mais, para os seus adoradores não fracassados, porque esse é um dos traços, né, dessas Olavetes, né? São pessoas fracassadas que não tiveram sucesso ou profissional ou escolar, mais escolar que profissional, às vezes pode até ter ganhado dinheiro, né, nas suas falcatruas, mas são os ressentidos, porque sempre que entenderam que aquilo que tem na universidade, né, não os aceita, não é adequado a eles, né, eles são seres superiores, que não foram reconhecidos, né? Então, portanto, você tem aí seres perfeitos para toda essa lavagem cerebral que faz as seitas, né? E lembre-se, se na seita o guru ele é inquestionável, né? Todos aqueles que ousaram falar qualquer coisa do Olavo, ele, na sua técnica retórica de xingar todo mundo, né? Que isso faz parte aí do seu método de argumentação, né? Simplesmente ele arrasava com todo mundo, né? Então ele teve adoradores que vão desde o mais adolescente aí, como o Nando Moura, né? Aquele que com a sua guitarra, com a sua bandana, atraiu a garotada, a juventude, né? Com mais de 3 milhões de seguidores no YouTube, xingando todo mundo, ganhando muito dinheiro com isso. É um cara que ganhava, segundo as palavras dele, ganhava mais de 30 mil por mês. Às vezes fazia um vídeo, gerava tudo isso. Eu acho difícil, né? Mas ele chegou a dizer isso em vídeo, né? Mas chegou a enriquecer, embora andasse aí com um carro falsificado, né? Com um protótipo de carro, dizendo que era verdadeiro. Mas Nando Moura foi um cara muito influente ali, às vésperas da eleição do Bolsonaro, Bernardo Kister e outros, né? E aqueles que chegaram aos próprios ministérios do Bolsonaro indicado por ele, né? Seja no Ministério da Educação com Abraham Weintraub ou no Ministério das Relações Exteriores com Ernesto Araújo, né? E no caso da filosofia também, o Luiz Pondé, que o cara que no caso tem aí o diploma universitário, né? Queria se apresentar como filósofo, aliás, com certeza esse vai querer substituir o Olavo lá no Brasil Paralelo, né? Porque agora não tem mais o guru. Aliás, o próprio Pondé certa vez fez um vídeo pro Olavo e o Olavo o xingou de tudo quanto é palavrão, né? Portanto, a ideia é que o guru ele é sempre insubstituível. E, obviamente, depois aí da astrologia, das seitas, ele oferece aí seus cursos no YouTube, né? Já tem quase 70 milhões de visualizações, e lá ele divulga suas teorias da conspiração, e, obviamente, toda essa mistureba de filósofos que ele não entende, né? Entendeu tudo errado. Você tem aí vários intelectuais mostrando, vários filósofos mostrando que ele entendeu Platão tudo errado, Aristóteles tudo errado. Os especialistas de Kant encontram até dificuldade de mostrar os erros, porque é só erro, né? Uma coisa é você pegar alguém que escreveu uma coisa sobre Kant e falar, ó, errou aqui ou acolá. Outra coisa é quando o cara escreve tudo errado, né? No caso do Olavo de Carvalho. Por quê? Porque ele simplesmente não é um filósofo, não tem traquinagem filosófica, não se apropriou da linguagem, da lógica, né? Porque, claro, ele achava que, por exemplo, uma vez que o Sócrates, a visão do Olavo de Carvalho, né? Sócrates fez tudo sozinho. Não, nem isso ele não entende, né? Que Sócrates ali, né? Participou, na verdade, num ambiente de confraria, que era o ambiente da filosofia inicial grega, né? Onde o conhecimento se dava ali através da conversação e eles se apresentavam coletivamente. Tanto é que, quando Sócrates ele critica os sofistas, né? Para depois desenvolver a sua maiêutica, tudo isso tem um ambiente coletivo, não é individualista, né? Nem isso Olavo de Carvalho
consegue entender. Mas essa figura que lá, desde os anos 90, tentava fazer alguma coisa na filosofia e era literalmente rechaçado, vejam, muitos dizem que ele foi ignorado. Foi sim, mas também já foi rechaçado. Uma vez rechaçado, já não mais ligavam para ele, né? Mas mesmo assim ele tinha espaço nos jornais, né? Tanto é que nos anos 90 escreveu lá para o Globo, né? Teve espaço para isso, mas mesmo assim ele ficou aí percorrendo esses anos 90, anos 2000, até começar a ter influência aí sim, forte dentro das Forças Armadas, né? Participar ali, portanto, das publicações das Forças Armadas. Tanto é que, segundo o próprio membro da direita, que é o Lobão, né, o cantor Lobão, ele vai dizer que a candidatura do Bolsonaro ela foi gestada ali em 1º de abril de 2014, né? Então, a partir dali que você tem, através do Olavo de Carvalho, da influência dele, né, a ideia de lançar o Bolsonaro, bem como também fazê-lo, transformá-lo nessa ideia de um indivíduo como um mito. E vejam, o mito, aquilo que não tem explicação racional, esse mito político Bolsonaro, bem como o mito filosófico, entre aspas, o próprio Olavo, né, viram reféns do próprio mito, né? Ou seja, é uma mitomania. Ou seja, o indivíduo mente tanto que passa a acreditar nas próprias mentiras, vira refém da própria mentira. É um negacionismo total, né? Seja negacionismo científico e seja negacionismo do seu próprio discurso. Lembre-se que Bolsonaro, depois que foi pego lá pela Polícia Federal pescando em local proibido, né? Foi flagrado pescando em local proibido, disse que não estava pescando. Então, o que tinha lá? Era um clone dele, né? E não só ele, né? O Guedes falando que nunca disse que ia ter recuperação em V, sendo que ele dizia isso. O próprio Olavo dizendo que, assim como ele ajudou a colocar o Bolsonaro no poder, ele derrubaria, depois ele nega. Ou seja, é a negação o tempo todo, né? Eles se contradizem o tempo todo, né? E, na verdade, se aquilo que o Olavo disse lá, que vocês viram lá no começo desse vídeo, que não vou repetir aqui o palavrão, né? Mas ficou muito claro o que ele queria, né? Vejam que, na prática, de certa maneira, ele foi conquistando esses objetivos via governo Bolsonaro, porque a ligação dessas loucuras do Olavo de Carvalho com o poder não só foi pela influência das Forças Armadas, mas também porque os filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro, também foram indivíduos que fizeram seus cursos na internet, sobretudo o Eduardo Bolsonaro. Portanto, a família daquele que viria a ser o presidente passa a ter uma ligação direta com esse falastrão, com essa falcatrua, né? E, obviamente, o que acontece? Quando chegou ao poder, o Bolsonaro absorveu os 2 ministros, e mesmo depois, quando eles saíram, né? Porque essa extrema-direita no poder faz coisas absurdas, tanto é que o próprio Bolsonaro depois foi migrando para a direita mais tradicional, que é o centrão, né? E tirou do poder essas 2 figuras que fizeram coisas e falaram coisas absurdas que eram insustentáveis, que afrontavam a própria direita, né? Por isso que acabaram sendo sacados do poder. E agora, essas figuras acusam o Bolsonaro de ter se afastado da linha, né, daquilo que deveria fazer, de, digamos, destruir o que você tem. Embora foi destruído sim, ou seja, Bolsonaro vem destruindo progressivamente a República, ou seja, pode perceber que as instituições, ele vai carcomendo,
ele vai acabando com essas instituições como o ICMBio, o IBAMA, o INSS, ele não faz concurso, né? Se na época da reforma da Previdência já tinha lá 1.300.000 sem conseguir aposentadoria que tinham feito o pedido, agora já subiu para 1.850.000, inflação em alta, desemprego. Então, você tem aí, de fato, a destruição da República, embora, claro, né, o capital financeiro e o grande capital, portanto, uma parte dessa alta burguesia esteja satisfeita com tudo isso aí. E mesmo se não tem diretamente os dois ministros olavistas, ainda tem lá no poder, como secretário da alfabetização do MEC, o Carlos Nadalim. Além do que, o assessor especial para assuntos da presidência, né, que é o Felipe Martins, também continua, que é outra Olavete, né, também continua no poder. Portanto, ainda você tem uma herança olavista aí e a destruição, né? Ou seja, esse ultraliberalismo, esse caos que se coloca, esse caos liberal, essa anarquia liberal, ainda está em marcha. Portanto, essa herança nefasta do Olavo se mantém. E novos gurus poderão aparecer aí, tão ou mais perigosos do que ele, né? Talvez aqueles que estudaram, não foram desescolarizados, não vão chegar a ponto de defender terraplanismo, cloroquina, né? Exerçam a extrema-direita de outra maneira. Mas não chega a esse grau de insanidade do Olavo. Além do que, você tem várias outras instituições que já foram tratadas aqui, por Antônio Macário aqui no canal, né? Instituto Milênio e outros, né? Vários presentes ali no livro da A Nova Direita do Flávio Casimiro. Ok? Então, eu quero que vocês deem o joinha aí nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e a gente se vê futuramente em novos vídeos e espero que assuntos bem mais nobres do que esse. Um abraço a todos.